Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, boa madrugada, não sei a hora que você está assistindo nossa aula. E eu convido você agora para a gente assistir aula sobre poesia romântica, tá? Primeiro, não é sobre unicamente poesia romântica, é sobre romantismo. Em outro momento eu vou falar de poesia romântica, depois da prosa e depois do teatro. Porque o romantismo se manifesta, como você está vendo aqui, ó, em poesia, em prosa e em teatro. Então o romantismo se manifesta em três frentes, tá? Em três frentes. Aí eu convido você para a gente estudar isso particularmente em outro momento, em outros vídeos. Neste vídeo aqui nós vamos fazer uma introdução sobre o romantismo. E você pode acompanhar no seu material, qualquer livro, ou mesmo na internet, com algum professor, não importa. O importante é que você estude sobre o romantismo, essa escola literária maravilhosa que acontece no início do século XX, tá? No início do século XIX, primeira metade do século XIX. Ultrapassa um pouco mais, mas já começa na primeira metade do século XIX, está no livro 4, capítulo 13, página 105, tá bom? Então você estuda o romantismo aí, acompanha no seu livro, isso é muito importante. Por quê? Aqui no Brasil, particularmente, porque a primeira escola literária no Brasil, o Brasil em um período nacional. Pela primeira vez, o Brasil vai ser nação, né? Então, a partir daí, no período nacional, nós vamos ter uma escola literária. Não é brasileira, mas é muito forte no Brasil, porque tem essa variação entre prosa, poesia e teatro. Saiba você que o romantismo surgiu na Alemanha e na Inglaterra, mas coube à França divulgar o romantismo para o mundo. Você sabe que essas coisas intelectuais, cultura, arte, né? A estética em geral, a França é o expoente, né, da humanidade na era moderna, é o berço da humanidade na era moderna, a França. Então, apesar de ter surgido na Alemanha e na Inglaterra, vai ser desenvolvido pela França, tá bom? Legal? Aqui no Brasil também vai ser muito forte o romantismo, legal? Bom, os fatos históricos, isso é muito importante você observar no seu livro, no seu material, em qualquer documento que você for estudar o romantismo, observar os fatos históricos. O surgimento de uma classe burguesa, a Revolução Industrial, né? Tínhamos terminado de ter a Revolução Francesa, né? Com o lema igualdade, fraternidade, né? E liberdade. Então, tudo isso vai influenciar para a feitura dessa escola literária, dessa estética sentimentalista, mas também revolucionária, né? Então, vale a pena você conhecer os fatos históricos, repito para você, já oriundo do Iluminismo, da Revolução Francesa, surgimento da burguesia, né? Revolução Industrial, são muitos fatos históricos, que o seu professor de História com certeza já deu aula para você sobre isso, e você já sabe, né, a respeito dos fatos históricos que nortearam o mundo, né, na primeira metade do século XIX, tá bom? Vamos continuar? Então vem comigo. As características do romantismo. É importante demais, antes de começarmos a estudar o romantismo, lembrar das características. Toda escola literária requer o início da introdução, né? A introdução às características. E eu gostaria de falar para você, que eu não falei ainda, só para lembrar, o romantismo, ele é idealizado, ele é pensado, ele é criado por uma teoria filosófica chamada sentimentalismo, de um pensador alemão, Immanuel Kant. Kant pensou em um momento em que as pessoas viveriam fundamentalmente explorado pelo sentimento, pelo coração e não pela razão. E assim a humanidade vai viver esse período de fato, que vai aparecer nessa humanidade aspectos melancólicos, depressivos, hipersensibilidade, individualismo, egocentrismo, são alguns traços marcantes da natureza humana desenvolvido por essa filosofia, tá certo, do sentimentalismo, tá? Então eu convido você agora, né? Você está entendendo direitinho? É uma escola literária importante, preste atenção. Portanto, você que vai primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, você vai fazer Enem, você que vai ver vestibular, não importa o vestibular. É muito importante saber sobre o romantismo, que no mundo já é interessante. Imagina no Brasil, que tem grandes escritores, como José Alencar, né? Castro Alves, Álvaro de Azevedo, Gilqueira Freire, Cassimiro de Abreu, Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães,
né? Souza Andrade, Tobias Barreto, Bernardo Guimarães, Frank Tal, Joaquim Manuel de Macedo. Então, são inúmeros escritores, tá bom? De forma que eu quero que você estude bem direitinho no seu material para se aprofundar nesse assunto, tá? Então, vem comigo aqui agora. Caráter: subjetivismo em oposição ao objetivismo, né, do neoclassicismo, do arcadismo, a escola que a gente estudou anteriormente. Sentimentalismo, vai ter o uso dos sentimentos, da emoção e não mais a razão, né? Nacionalismo, surge um espírito nacionalista muito forte, né, que vai ser manifestado aqui no Brasil por Gonçalves Dias e também por José de Alencar, né, explorando inclusive o indianismo, o índio como verdadeiro brasileiro, dono da terra, herói, corajoso, né? Isso é o nacionalismo e o indianismo. Aqui no Brasil está misturado, porque lá na Europa o nacionalismo está misturado com o cavaleiro medieval e aqui no Brasil é com o indianismo, né? O heroísmo do índio, né? Ilogismo, coisas sem lógicas, mas que vêm dos aspectos metafísicos, espirituais, né? Coisas que fogem à razão. Escapismo, o poeta, o escritor romântico, ele busca escapar, fugir, uma fugacidade, né? das coisas dolorosas do momento, das angústias, né? Da depressão. Então ele busca uma fuga, um escapismo do espaço e do tempo. O espaço físico, né? Exemplo, sair da cidade, escrever sobre a floresta. Do tempo, sair do tempo contemporâneo e ir para a Idade Média, né? Então há essa fugacidade, há esse escapismo dentro da poesia, da prosa romântica. Também temos aqui, meus amigos, olha só, mistura de gênero. Ou seja, no romantismo você pode escrever teatro, poesia, prosa, né? A prosa vem com romances maravilhosos, né? Isso é uma mistura de gênero que você não encontrava em outra escola literária. Liberdade formal. Não importa como você escreve, nem para que você escreve. O importante é você escrever, né? Soneto, versos livres, versos rimados, não rimados, verso branco. Escreva de qualquer maneira. O importante é que você manifeste os seus sentimentos, o seu amor. Que coisa maravilhosa, né? Poesia revolucionária, uma poesia republicana, né? Uma poesia abolicionista, uma poesia erótica, uma poesia sensual, né? Que você expressasse uma revolução na poesia, e aí vai ver isso muito na terceira fase, né? Principalmente poesia abolicionista, na terceira geração, e poesia erótica, o erotismo, né? Amor platônico, o amor que sobressai tudo, o amor que não mede consequência para acontecer, né? O amor exagerado de Cazuza, o amor ultrarromântico, né? Ultrarromântico. Então, o amor platônico, né? Então, o romantismo tem a base e o amor, naturalmente. Com personagens idealizados, ou seja, personagens perfeitos, né? Perfeito na moral, na íntegra, no caráter, na virtude, na ética, também no aspecto físico, né? Personagens como Iracema dos Lábios de Mel, personagens como Peri, o Guarani. Então a idealização de personagens íntegros que está muito distante da nossa realidade, infelizmente. Esses personagens maravilhosos que temos no romantismo, né? Sonhos, devaneios. O escritor romântico, ele escreve muito sobre uma realidade sonhadora, sobre a sociedade que vive em sonhos, vive em devaneios, vive em ilusão, vive em imaginação. Não é uma sociedade concreta, real, cheia de defeitos, cheia de vícios. Essa realidade que infelizmente a gente vive. É uma realidade, é uma sociedade perfeita que ele buscava, né? Sobretudo no caráter humano, de compaixão, de solidariedade, de respeito às instituições, o casamento, a igreja, a escola, a família, né? São, dentro da obra romântica, instituições perfeitas. E a gente sabe que isso é um sonho, né? Que essas instituições não existem assim. De forma que eu quero dizer para você que o romantismo é a escola literária dos sonhos. Sonho para satisfazer a burguesia. Até porque o romantismo é uma escola literária para o burguês. É uma escola literária feita para esconder a perversidade do ser humano.
a perversidade da sociedade, em particular a sociedade burguesa. Então é uma sociedade de vida, entre aspas, tá certo? Perfeita, no romantismo. Então, meus amigos, essas características são marcantes para a gente começar a estudar o romantismo, que será manifestado em poesia, prosa e teatro, que eu convido você agora para a nossa próxima aula, começar a estudar romantismo no Brasil e vamos começar a estudar a poesia, tá bom? Então você está convidado, fica o convite, não perca a nossa próxima aula, romantismo no Brasil, particularmente romantismo poético, tá bom? Beijo no seu coração, obrigado pela sua atenção, obrigado por tirar esses minutos para escutar, para assistir a minha aula. Espero te encontrar o mais rápido possível para a gente ter aula física, tá bom? E até mais. Eu vou ficando por aqui, esperando encontrar você outro dia, porque toda vez que a gente se encontra é bom demais, tá bom? Tchau, valeu pessoal.